Eu me lembro muito bem como foi esse dia. Essa foi a mais marcante, porque meu cliente foi executado na minha frente. Estava tendo uma troca de tiros no aeroporto. O aeroporto de Viracopos já tinha sofrido 3 roubos e a região no entorno 4 roubos, totalizando 7 roubos ligados direto ou indiretamente a Viracopos. Os criminosos fizeram uma moradora refém. Todo mundo parou o que estava fazendo e cada um ligava para um lugar. Ele falou: doutor, eu tô com a vítima aqui sequestrada, tô com a vítima sequestrada, vão me matar. Eu entrava nessa época na TV às 6h30 da manhã e aí a gente seguia a rotina do dia. Normalmente a gente tinha uma escala que a gente dividia o que cada estagiário fazia durante a semana. Por volta ali de umas 9h30, se eu não me engano, a gente recebeu uma mensagem de um funcionário do aeroporto e que estava tendo uma troca de tiros no aeroporto. Vou tentar checar de alguma forma rapidinho primeiro para depois avisar. Peguei o telefone e liguei para o assessor de Viracopos. Liguei uma vez, ele não atendeu, liguei 2, ele não atendeu também. Aí eu falei, bom, se realmente for isso, não dá para esperar mais tempo. Aí já fui para nossa chefia, né, para nossa chefe de redação e falei, olha, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que tá falando que é funcionária do aeroporto. Ela disse que tá tendo uma troca de tiros no aeroporto. E aí um policial me chamou, inclusive, e disse o seguinte, ele falou, olha, você está procurando alguma coisa aqui, mas está acontecendo uma ocorrência muito grande no aeroporto. A gente não sabe exatamente o que é porque está pipocando em muitos locais. Então, assim, a ocorrência está em andamento. Eu acho que você pode se deslocar para lá que vai ter alguma coisa ou procurar informação. O roubo aconteceu às 9h55 no terminal de cargas do aeroporto de Viracopos. Os criminosos tiveram acesso à área por esse portão, que ficou destruído. Eles usaram 2 caminhonetes com símbolos da aeronáutica. Um dispositivo de segurança furou pneus dos veículos, mas os bandidos seguiram mesmo assim até o pátio. Eles cercaram o carro forte da empresa Brinks, que estava perto de embarcar uma grande quantidade em reais para a Inglaterra. Teve um intenso tiroteio no local. Os caras correndo ali, ó. Tiro, velho. Os caras estão roubando isso aqui ali, ó. É aqueles aí que estão roubando, é mesmo? Meu Deus do céu, velho. Aí eu fui primeiro até a Santos Dumont, onde tinha um caminhão que eles bloquearam a via, a rodovia, e incendiaram esse caminhão. Aí assim que eu cheguei lá, só tava o caminhão. Já tinha não tinha mais fogo, não tinha mais bombeiro, mas já estava o caminhão desbloqueando a via, né? Eu rapidamente fiz foto, tentei garantir o máximo de foto que pudesse fazer para compor o jornal e fui até o local onde tinham achado um outro caminhão, onde estava o dinheiro e arma, e um dos fugitivos tinha feito uma pessoa de refém. Com a rodovia fechada, o bando foge por uma estrada de terra nos fundos do aeroporto. Quando chega nesse ponto, a quadrilha se divide. Parte entra num caminhão de lixo, levando dinheiro e vai em direção a uma área residencial. No bairro, os bandidos voltam a trocar tiros com a polícia. O major da PM foi baleado. E aí esse policial foi atingido, os amigos até tentaram proteger, não conseguiram, até porque os criminosos estavam usando um armamento muito pesado e esse policial foi atingido. Entrando um monte de bandido no aeroporto, cara. Um monte. Esses carros estavam armados com .50, que são armas de fogo de grosso calibre, antiaéreo inclusive. Eles já haviam perdido. Quando eles chegaram e anunciaram o roubo, os vigilantes movimentaram os carros fortes contra essa caminhonete e amassaram-na. Então eles perderam o segundo carro. Então eles já estavam sem os 2 carros que eram necessários para a execução do roubo. Eles improvisaram, houve troca de tiros e eles conseguiram pelo menos 3 malotes com 3 milhões de reais. Vinha passando um pequeno carro, um Corsa ou um Celta, eu não sei dizer nesse momento, mas era um carro pequeno. Eles tomaram esse carro e entraram nesse carro. O problema é que eles tinham armas pesadas, eles tinham colete balístico e eles tinham os malotes. Não havia como esse carro aguentar, a potência desse carro aguentar tanto peso. Então esse carro, eles fugiram daquele ponto e tentaram chegar até a grade lateral do aeroporto.
Eles não conseguiram passar dessa grade porque o carro não conseguiu romper a barreira. Mas ali eles derrubaram a grade e passaram para carros que estavam do lado de fora, também blindados, e era um segundo ou terceiro carro com armamento pesado, em que eles fugiram a partir do aeroporto ali. Houve confronto com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Com o poderio de fogo deles maior e com os carros blindados, eles conseguiram ultrapassar esse ponto de confronto. E se dirigiram até um terceiro ponto, que hoje nós sabemos onde é, próximo ao aeroporto, onde eles tinham um caminhão de lixo. Esse caminhão de lixo, no entanto, eles construíram um tanque de guerra com arma .50 dentro dele. E eles entraram dentro desse caminhão e fugiram. Os que fugiram no outro carro e que não foram para o carro de lixo, fugiram até um bairro próximo ao aeroporto. Nesse bairro, eles se esconderam dentro das casas. Teve confronto, teve reféns e teve mortes dos criminosos. Confronto com a polícia militar. Ali acaba o roubo. O momento mais dramático do assalto aconteceu dentro desta casa, a 12 quilômetros de distância do aeroporto. Quando estava lá com a situação da refém, o próprio comandante falava: olha, nesse momento a gente não vai mostrar determinado ângulo da casa. A Polícia Militar do Estado de São Paulo agiu prontamente, agiu com eficiência, com destreza, com planejamento e com a capacidade de resgatar reféns, de proteger vidas. O jornal ele ia trocando de cenas o tempo todo. Em algum momento entrava uma equipe em Viracopos, equipe em rodovia, aí a equipe que estava como refém tinha que ter esse cuidado. Da equipe que estava na área da pessoa refém também, não transmitir isso o tempo todo porque o criminoso poderia ver e atrapalhar também o trabalho da polícia. A polícia pediu a nossa colaboração. Toda a imprensa colaborou nesse momento porque isso era fundamental, mas era o jornal no ar e a informação sendo passada. Então, assim, para uma estagiária que tinha acabado de chegar na redação, estava aprendendo tudo ainda como funcionava, assim, foram horas de bastante tensão, bastante, assim, uma tensão misturada com uma adrenalina, mas que eu acho que foi muito importante ali para o meu crescimento, né, pessoal, profissional, você saber lidar com muitas informações, chegando com a responsabilidade de checar tudo, de apenas repassar aquilo que fosse de fato verdade. A gente conversa entre os jornalistas mesmo que estão na rua para um trocar informação com o outro, para bater as informações, ver se, olha, eu tenho um número aqui, é o número que todo mundo tem, tá certo, atualizou. E nesse aspecto a rua, a externa, ela é muito colaborativa. Então, independente de uma emissora A, B ou C, os jornalistas são colegas de trabalho, apesar de concorrentes, mas a informação é quem precisa ser levada. Bom, ali a gente conseguiu fazer uma divisão bem clara, assim, de quem ia atrás do quê. Então, uma pessoa ficava exclusivamente falando com a Polícia Militar, a outra com o Corpo de Bombeiros, a outra com o Águia, a outra com a assessoria do aeroporto, a outra ia atrás da empresa de valores, cada um ficou com uma repartição. E aí a gente repassava todas as informações para a chefia e a chefia fazia essa comunicação com o editor, que repassava para o apresentador. Enquanto a gente não tinha um desfecho, a gente ia narrando exatamente o que estava acontecendo. Então, o que a gente ouvia, quantos policiais entravam, como era a negociação, o que os policiais estavam usando de equipamento para monitorar essa casa, já tentando descobrir contatos dessa família. Nós tivemos um problema junto ao aeroporto e com isso aí desencadeou uma série de acompanhamentos na cidade. Nós tivemos aí uma viatura da Guarda Municipal que foi alvo de disparos, um major da Polícia Militar que está com um tiro na perna. À medida em que um porta-voz da polícia era colocado à disposição para falar com a gente, esclarecer, ele vinha até a gente, olha, não posso dar entrevista ainda, mas o que tem é isso, isso, isso. Então, a checagem, ela vai muito disso, de você ouvir, apurar, conversar, bater papo, tete a tete. As negociações, elas caminhavam muito bem, até que o humilhante, com a arma na cabeça da refém, que tinha a filha no colo, se aproximou da porta e aumentou a agressividade. Uma das coisas que me chamou muita atenção, no meio daquela muvuca de imprensa, né, daqui a pouco sobe um oficial da Polícia Militar, né, em passos largos, forte, vindo na nossa direção, a gente até pensou, ele vai falar alguma coisa, tá? Ele perguntou, chegou na época e perguntou, quem é da Record aqui?
Aí na época, inclusive, é o Leandro Marques, que estava lá de cinegrafista, e falou: o bandido só vai se entregar com a Record lá, porque ele assiste a Record. Passou uns 5 minutos, esse mesmo policial retornou e ele retorna dizendo: quem que é o Leandro Marques? Eu me identifiquei, falei: sou eu. Ele só olhou e falou assim: ó, eu não sei porquê, mas o assaltante escolheu você. A gente falou que vai liberar só uma imprensa, ele pediu para olhar os crachá e escolheu o seu. Então você vem comigo. A gente tem 3 pilares quando a gente está na rua, que é o olho, a visão, a audição e o cheiro. Esses pilares são fundamentais no jornalismo. Para esse dia também foi fundamental, porque a gente estava lá todo mundo, daqui a pouco a gente escutou um barulho de disparo, e foi o disparo que ceivou, tirou a vida do bandido, né? E foi muito rápido. Muito rápido. A gente estava ali, todo mundo conversando, jornalista, daqui a pouco... A gente não sabia ainda de onde tinha vindo o tiro, mas a nossa câmera foi a que estava mais perto e bem de frente à residência. E esse é o primeiro momento. Aí depois abaixa a adrenalina, o policial me libera. Quando eu subo, né, eu vivo o lado oposto, porque agora eu que estava atrás das câmeras passo a dar entrevista. Na verdade, eu nem imaginei que isso fosse acontecer, mas assim que eu comecei a assumir, a imprensa se reuniu e começou a me perguntar muitas coisas, mas é claro que eu não sabia muito além do que eu tinha vivido e visto, né? Então eu não sabia se o homem tinha sido atingido ou não. Aí nesse momento chegou a advogada dele, né? Começou a falar muito alto, queria falar também com a imprensa, enfim. De aviões. Os criminosos entraram pelo portão do terminal de cargas do aeroporto. No caminhão, a gente percebeu que um carro forte chegou há poucos momentos aqui na rua Maria Hermínia Vice. Bandidos armados invadiram o terminal de cargas e levaram malotes que seguiriam para a gente a história daquele caminhão de lixo que foi utilizado pelos criminosos de maneira premeditada. Você falou aí que os pais, a mãe e a criança ficaram bem e o bandido acabou falecendo. Tinha muita imprensa. Aí o comandante foi dar uma entrevista. E ainda efetuou alguns disparos. E eu tava próximo. Aí veio a imprensa toda, aquele monte de microfone. Nessa entrevista ele fala: a situação ficou descontrolada, como ele esboçou a reação, o sniper teve que executá-lo. E eu interrompi essa entrevista na hora, eu falei: isso é mentira! Aí comecei a gritar no meio da entrevista dele, eu falei: mentiroso, é assassino, executou, é mentira, a situação estava controlada, ele não estava esboçando a reação, ele estava se entregando. Ele falava isso no telefone, porque eu vinha conversando com ele: calma, fica tranquilo, eu vou te defender no processo, você vai pra cadeia, você sabe que você vai pra cadeia. Não, tá tranquilo, doutor, eu vou tirar minha cadeia, eu errei e tal. Ele falando comigo: mas eu não faça mal nenhum pra essa família. Não vou fazer mal nenhum, eu já vou libertar, só tô esperando a senhora chegar. E o comandante fala: pode sair que a sua advogada chegou. Quando ele está libertando a vítima, ele coloca a cabeça para fora. No momento que ele vai sair para se entregar, ele está assim, entregando. Você entende? Foi tenso porque até no momento que ele agiu, foi uma gritaria na rua. O pessoal ficou muito assustado e aí a dúvida sempre vem. E aí? Quem foi atingido? O que aconteceu? E claro, aí depois que a polícia entra, que libera a vítima, imediatamente ela foi tirada, entrou na ambulância, ninguém teve acesso a ela. Então o povo já queria saber como ela estava. Aí disso sai um oficial, aí vem contar, aí fala que o sniper atingiu, no caso, o criminoso que estava com a vítima refém, mas é muito tenso. E é também uma situação que você fica com o coração abalado, porque você presencia aquilo de perto, você vê um outro ser humano sendo atingido, aí você começa a lamentar, porque esse criminoso tinha tanta possibilidade na vida, poderia estudar, poderia trabalhar, poderia seguir o caminho correto e estava fazendo coisa errada. Aí você começa a torcer também para que essa refém fique bem, que não aconteça nada com ela, porque a pessoa sai dali ferida e fica essa tensão no ar. É um negócio que a gente não esquece. Então nesse momento você sai com aquilo na cabeça. O que aconteceu? Acho que é a pergunta de todo mundo, e era a minha também, né?
o pior aconteceu, né? Como sempre diz, uma ocorrência que tem uma morte não é uma boa ocorrência para ninguém. Volto a repetir, no uso proporcional e dentro do protocolo. Mas bandido que reagir à polícia militar corre o risco de passar o resto da sua vida no cemitério. Ele foi seduzido, ele foi convidado para participar dessa empreitada criminosa, milionária. Naquela época ele estava com necessidade financeira, estava passando por uma fase muito difícil, muito endividado, é isso que eu sei. E aí ele topou. Ele era um bom pai de família, um bom marido, digamos assim, mas que decidiu cometer um crime, né? Então a lei é assim: você pode cometer um crime? Pode. Nós podemos cometer um crime. Só que se você cometer um crime, você vai ser submetido à legislação, você vai ser penalizado. Então ele decidiu arcar com as consequências. A consequência dele foi a morte. Notícias como essa são tristes, mas toda vez que algo dessa magnitude acontece, reforça ainda mais a essência do jornalismo. Eu acho que em todo momento a gente é questionado, né? Por aí rola muita fake news. E quando esse tipo de coisa acontece, você percebe o quanto a imprensa é fundamental. Você chega no local, você começa a perguntar, vai vendo se essas coisas vão batendo, vai sentindo muito do local, do que as pessoas estão falando. Eu tô ali, mas eu tô com o ouvido atento a quem está perto de mim. Porque de uma coisa como essa, talvez surgiria até uma sonora, né? Então se eu estou ali com o microfone, eu iria tentar pelo menos captar um áudio, pegar essa pessoa falando alguma coisa. Você percorrer o caminho, você andar no local, você estar envolvido no cenário ajuda também a você dar um passo para trás da história e tentar enxergar de uma maneira ampla, de fora, tudo aquilo para você tentar construir na sua cabeça exatamente uma narrativa. Foi uma ação extremamente perigosa, porque aqui, gente, olha a distância que está da área de embarque do Aeroporto Internacional de Viracopos. Você já imaginou se nós não fizéssemos essa comunicação por meio da imprensa? A gente prende, só essa delegacia fez 85 operações em 5 anos. Pensou se toda vez a gente saísse com o camburão preto da Polícia Federal, prendesse gente, trouxesse para cá e não dissesse nada para ninguém? As pessoas imaginou a quantidade de fake news que ia surgir? Nós nos tornaríamos um órgão odiado pela sociedade, sendo que o nosso objetivo é proteger a sociedade. Então é por isso que a Polícia Federal divulga as notas, faz coletiva, dá entrevista, para que as pessoas saibam por que pessoas foram presas na cidade. Em alguns casos, a pessoa pega a informação com quem não é oficial e noticia. Isso não é legal, não é o nosso papel. Então varia muito, a divergência ela acontece ou porque a pessoa tem uma fonte privilegiada, ou porque quem era oficial naquele momento passou um número diferente, e aí não tem como ficar brigando, comparando. Qual que é o nosso papel? Checamos. Vamos dar nome aos bois. Mas se tiver alguém da PM que contabilizou e passou essa informação, é um número que dá para usar. Aí é o jornalista tendo o bom senso de avaliar na hora quem falou, como falou, se é uma informação confiável, para conseguir acreditar também. A partir de cada incidente crítico, que assim nós chamamos, nós desenvolvemos o debriefing, logo depois, para nós entendermos quais foram as falhas. As investigações também caminham nesse sentido, não só de identificar quem foram os autores do fato, mas como eles conseguiram planejar, como eles conseguiram acessar, como eles conseguiram se preparar. Esses 3 homens são apontados pela polícia como suspeitos de fazerem parte do bando que cometeu o assalto no aeroporto de Viracopos na última quinta-feira. Eles foram presos num dos apartamentos desse condomínio que fica na Vila Marieta, em Campinas. Então é certeza absoluta que a informação de tempo, a informação de descarga e carga desse dinheiro contava com informação privilegiada. E a partir disso nós devemos identificar as falhas do sistema de segurança. Então, por exemplo, o simples reforço
da segurança privada, da postura da segurança privada em relação ao protocolo de identificação, foi suficiente para que não entrasse mais dentro do aeroporto, como ocorreu nesse roubo de 2019. O dia após, assim, foi um pouco não, bem mais tranquilo do que o dia do fato mesmo, né? A gente ficou mais por conta das questões que ficaram pendentes do dia anterior. Trabalho de investigação, checar algumas coisinhas que ficaram pendentes ali, mas foi infinitamente mais tranquilo. Um dia cansativo, mas assim, como fotógrafo foi bem legal, porque no outro dia na edição do jornal, sabe, sua foto na capa do jornal, sabe, a manchete, sabe, a diagramação interna, sabe, muito bem feita, sabe, poxa, que legal, cumprimos com a missão, sabe, cumprimos com a missão, e sempre tentar trazer um olhar diferente no jornal, no impresso, que a gente perde para a TV, para a rádio, para as mídias de internet, que é muito rápido. A gente precisa entender sempre que a televisão é um meio de comunicação em massa que atinge desde o mais rico ao mais pobre, que atinge desde o mais letrado ao menos letrado. Então, eu preciso falar de uma maneira que a pessoa mais leiga e simples consiga entender. E também a pessoa mais culta consiga entender. Então, é um desafio você falar para essas pessoas e alcançar todas elas. Então, você precisa ser simples, objetivo, preciso. Então o produtor ele precisa ter a sensibilidade para suitar, digamos assim, esse factual. O que seria isso? Quais são os desdobramentos que esse assunto vai ter? Todo jornalista, em essência, tem que ser um ótimo apurador. Não existe notícia sem apuração. Por qual razão? Não tem réu no processo, né? Então não tem por que a razão ter um processo, se não há ninguém para ser responsabilizado. Mas há instauração de inquérito policial para apurar a conduta da polícia que realmente foi atrapalhada. No caso do roubo de Viracopos, considerando que o inquérito foi entregue à justiça sob sigilo, não há como se manifestar sobre isso.